sabe qual é a idade do universo? É da ordem de 13,5, 13,7 bilhões de anos. E como é que sabemos isso? Vou tentar explicar. Para isso, vou explicar o que é o efeito Doppler, que é uma alteração da frequência de uma onda percebida por um observador, resultante do movimento relativo entre ambos, o observador e a fonte, o famoso efeito ambulância. Quando a ambulância se aproxima de nós, temos a percepção de que a sirene está aumentando, e quando ela se afasta, de que esse efeito sonoro está diminuindo. É o efeito Doppler, que também se dá nas ondas luminosas. Quando existe uma aproximação, a gente diz que existe um desvio para o azul, ou blue shift, e quando existe um afastamento, a gente diz que existe um desvio para o vermelho, ou red shift. A outra definição importante é a definição de ano-luz. Um ano-luz é o espaço percorrido pela luz em um ano, que é 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, vezes 365 dias do ano. Cada dia tem 24 horas, então multiplica-se por isso. Cada hora tem 60 minutos, vezes 60, e cada minuto tem 60 segundos. Isso dá um valor de 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. E a outra definição muito usada é de parsec. Um parsec é da ordem de 3,26 anos-luz. Bom, sabendo disso, vou contar para vocês um pouquinho sobre o que Hubble descobriu. Hubble foi um americano, astrônomo, que ficava observando as galáxias e os objetos estelares, e ele percebeu que eles se afastavam. E que quanto mais longe esse objeto estava, maior a velocidade com a qual ele se afastava de nós. Mais ou menos aí como quando a gente faz um bolo e enche de passas no bolo, na massa, e põe esse bolo para assar. As passas que estão mais para fora vão ficar mais afastadas do que aquelas que estão mais próximas do centro do bolo. A partir dessa ideia, ele fez um gráfico e obteve o que a gente conhece como constante de Hubble, que é da ordem de 70 a 72 km por segundo por megaparsec. Um megaparsec é 1 milhão de parsecs. E a idade do universo pode ser calculada como sendo o inverso da constante de Hubble, o que dá aí de 13,5 a 13,8 bilhões de anos-luz. Mas será que esse é o único jeito da gente calcular a idade do universo? Não. A física nuclear também desempenha um papel bastante importante por meio dos estudos do decaimento radioativo. Quem acompanha esse canal já viu lá o vídeo número 4 sobre doses radioativas, o vídeo número 106, onde se discute a datação por carbono 14, e o 107, onde se discute a idade da Terra. Tudo isso é baseado em decaimento radioativo. Quem tiver interesse vai lá olhar, mas eu vou, para deixar esse vídeo aqui autocontido, vou contar para vocês rapidamente o que é meia-vida. É o tempo que uma determinada substância leva para ser reduzida à metade. Por exemplo, a meia-vida da cafeína é da ordem de 6 horas. Por isso que a gente diz que não se deve tomar café à noite. Quando você toma café às 6 horas da tarde, por exemplo, à meia-noite, metade dessa cafeína ainda está no seu organismo. Muito bem. A aplicação do decaimento radioativo foi utilizada para a apuração da idade das estrelas em função dos elementos químicos que as constituem. Então, uma delas, conhecida como CS2289-052, tem uma vida estimada de 15,6, mais ou menos, tem uma barra de erro, 4,6 bilhões de anos. Já uma outra estrela, a CS31082001, tem uma idade que varia de 12,5 mais ou menos 3 bilhões de anos, se a gente olhar para o decaimento do urânio, ou uma idade de 14,1 mais ou menos 2,5 bilhões de anos, se a gente olhar para o decaimento do tório, que são 2 elementos químicos radioativos. Bom, é claro que o universo não pode ser mais novo do que essas estrelas, certo? Vejam que beleza a ciência. Então, essa é a conclusão, olhando para isso, é que o universo tem mais ou menos o mesmo tempo de vida do que aquele estimado por Hubble. Então, caminhos distintos levam à mesma conclusão com relação à idade do universo. Se você gostou desse vídeo, no próximo vídeo vou discutir qual a forma do universo, como ele é constituído e como a gente sabe disso, ou não sabe.